novamente. Ah, hoje o pastor Celso me convidou para estar aqui com vocês, tá? E a gente vai estar estudando um livro muito. Quando eu falo, eu falo assim, o livro que eu mais gosto, na verdade tem muitos livros que eu gosto, né? Mas é um livro que marcou uma parte da minha vida enquanto como posso falar, enquanto a liderança, sim? E eu estava orando aqui da semana, pai, que eu posso trazer para a tua igreja durante o estudo aqui nesse domingo. E a verdade é que eu nunca fiz um estudo de Neemias. A gente vai estar em Neemias capítulo 2. Sim, já pode ir procurando lá. Neemias capítulo 2. E esse livro Neemias é muito legal, porque é um livro muito prático, é muito simples, mas também é muito profundo, sim? Tem coisas que a gente precisa aprender, lembrar, mas o mais legal nisso é que a, a própria Bíblia nos vai mostrando, a própria Bíblia nos vai ensinando. E eu gostaria que vocês leiam juntamente comigo até o capítulo 2 até o capítulo 10, até o versículo 10. E vamos a ler juntos e vamos a orar. Diz assim: no mês, Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisa, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, versículo 3, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estarei triste o rosto, se a cidade em que estão os sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram res, res, destruídas pelo fogo. Versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus, então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando vocês voltarão? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Versículo 7. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Éufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Versículo 8. E também uma carta para Asafá, guarda da floresta do rei, para que ele me fornecesse madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus está sobre mim e o rei atendeu os meus pedidos, com isso fui aos governadores de Trans-Éufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais dos exércitos e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Versículo 10. Sambalate, o honorita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso, Senhor. Obrigado porque é um tempo na qual a tua igreja, Senhor, se reúne para adorar-te, para cantar, para exaltar o teu nome, Senhor. Mas também para poder aprender, Senhor, para abrir a tua Bíblia, Senhor, a tua palavra, Senhor. E como fala o Salmo, Senhor, que
que o Senhor abra nossos olhos, Senhor, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, Senhor. O Senhor é a primeira pessoa interessada em querer nos falar, em querer nos instruir. Eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, fala conosco. Do mesmo jeito que você falou comigo, Senhor, que o Senhor me dê a graça, Senhor, de poder falar com a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ok, então estamos em Neemias capítulo 2 e eu quero dar uma introdução muito breve, pero antes, Neemias. Neemias significa aquele que Deus consola. Outro significado do seu nome é confortado por Deus. Sim? E esse momento muito aqui em esse livro de Neemias estão passando momentos de tensão. Sim? Judá, Jerusalém, onde o povo de Israel morava, toda a cidade estava destruída. Um capítulo anterior a este é um capítulo em uma história bíblica, depois, antes de Neemias, é Esdras. E Esdras nos conta como uma caravana de pessoas foram hasta Jerusalém para reconstruir o templo. Aqui vamos a ver a Neemias reconstruindo os muros. Sim? Então, Neemias, falei que é aquele que Deus consola. Deus vai usar a vida de seu servo Neemias. ¿Para quê? Para trazer consolo a seu povo. Porque eles estão vivendo um momento de tensão, de muita tragédia também. Muitas pessoas familiares deles já não estavam com eles. Mas também a situação geral do país era difícil. Sim? E aqui, Neemias. Quem é Neemias? En el capítulo 1, eu não vou falar muito do capítulo 1, mas é preciso. Neemias capítulo 1 nos fala que Neemias era era um copeiro do rei. E que faz um copeiro? Sim? Um copeiro é encargado, sim? O copeiro era aquele que provava o vinho, provava a comida do rei, antes que o rei comece ou bebesse. Também o copeiro era um cargo de muito destaque. O copeiro era aquele parte da segurança do rei. Então, aqui nos diz no versículo 2, no mês de Nisa. No mês de Nisa, para nossa atualidade, é o mês de março e abril. Agora, esse livro começa em Neemias capítulo 1, em versículo 1, diz no mês de Quisleu. No mês de Quisleu está entre o mês de novembro e dezembro. Sim? Se a gente conta, aproximadamente 4 meses. E que Neemias fez durante esses 4 meses, até que ele basta ajudar? Nos fala Neemias capítulo 1, versículo 11, que ele faz uma oração grandiosa para Deus. Ele pede a Deus graça delante do rei Artaxerxes. Ele pede assim: faça com que hoje este teu servo seja bem-sucedido e concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele pede a Deus que ele possa encontrar graça para que ele lhe deixe ir. E por 4 meses ele ora. Mas quando ele recebe essa notícia de que Jerusalém está todo destruído, seu templo e seus muros, ele fica assim no versículo 4, Neemias capítulo 1, 4, diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele recebe essa notícia, quando ele recebe essa notícia trágica, difícil, a primeira coisa que ele faz com esse dor, ele faz uma coisa assim muito legal. Ele pega esse dor que não é dele e abraça. E leva para Deus, fala: Deus, o que eu posso fazer para entrar nessa situação? E o que eu quero pregar no dia de hoje para vocês é o título que eu coloquei, se chama Reedificando. Como era, guapa? Vamos, venha e reconstruamos. Por que puse esse título? Depois eu vou explicar. Mas minha intenção, meu coração é de encorajar vocês essa noite. Neemias está com
com seu coração na mão. Ele vê o dor que está passando o seu povo, mas ele não fica assim, oh, tá tudo bem, a gente não precisa fazer nada. Não, deixa que outra pessoa ele pode fazer alguma coisa. Muitas vezes, as coisas são muito visíveis para nós. Um problema, como fala aqui, um BO, que alguma pessoa não consegue enxergar, você se consegue, mas outra pessoa não. Mas a gente pode se perguntar, o que eu posso fazer? Eu quero que você pense em sua realidade, em sua família, em seu grupo social onde você frequenta, em sua igreja, vê aquelas circunstâncias na qual você pode falar, Deus, o que eu posso fazer frente a essa necessidade, frente a essa circunstância? Porque o que o Neemias vai fazer aqui. Agora eu falei para vocês que ele orou por 4 meses. Muitas vezes a gente começa a orar, a gente nem chegamos ao mês assim com arrastando, né? E passa o mês, vemos que Deus já não responde mais, e o que fazemos? Nos rendemos, né? Senhor, se esqueceu de mim, o Senhor não me vai responder. Mas aqui vemos um cara encorajador, nos fala que ele orou por 4 meses. Não somente orou, senão jejuou, pegando o dor de seu povo para perguntar a Deus, Deus, o que eu posso fazer? E versículo 2 começa assim, Neemias 2, diz, no mês de Nisa, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei, e nunca antes eu tinha estado triste na sua presença dele. O rei, em este contexto de reis, em este contexto de este mundo persa, o rei era aquele que ele era a pessoa mais legal, a pessoa mais maravilhosa, que todas as pessoas ao seu redor teriam que estar felizes. Ele era a pessoa mais top, vou falar assim, que ninguém podia estar triste. Por quê? Porque ele fazia tudo o que eu podia fazer para sustentar a seu povo. Então, se ele vê um cara assim que estava triste, imagina, Neemias é o copeiro do rei, ele trabalha perto dele e o rei conhece ele. E disse que Neemias disse, eu tinha estado triste na presença dele. O versículo diz, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Olha, o próprio rei Artaxerxes conhece a seu servo. Sim. Aqui eu quero fazer um paralelo com o nosso rei dos reis, que é Deus. Nosso próprio rei dos reis conhece quem somos realmente. Muitas vezes a gente está falando, quando a pessoa te pode perguntar, você está bem? Você precisa de ajuda? Você fala, não, está tudo bem. Mas você sabe, no fundo, que você precisa uma ajuda extra. Sim? E acá, algo que eu estava meditando muito nisso, porque o rei Artaxerxes conhecia que esta não era uma doença, sino que era um caso de tristeza, uma tristeza de coração. Porque ele conhecia perfeitamente a seu servo. Por muito tempo ele trabalhava já com ele. Agora, Deus não nos conhece? Nos conhece ainda muito melhor. Então, e mira como responde Neemias, dice, com muito medo, versículo 13, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. ¿Sí? Isso não era uma resposta aleatória, não era uma resposta assim como, olha, eu vou responder isso. Não, ele está respondendo com muito respeito, porque seu trabalho, ele precisava estar al 100%. Ele não podia estar um dia ele não podia ser um dia triste, porque o rei podia pedir para seus soldados cortar a cabeça dele, porque ele estava achando que ele não era suficiente para ele, que ele não estava cuidando bem dele. Mas aqui Neemias, com muita sabedoria, ele fala assim, que o rei viva para sempre. Sim,
E aqui vai acontecer algo muito legal. Neemias vai responder isso também. Disse: como não estaria triste o meu rosto? Diz: como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aqui responde Neemias, com coração aberto, fala ao rei Artaxerxes. Ele fala: como eu não vou ficar triste se a cidade dos meus pais não está sepultada, está em ruínas, suas portas estão queimadas a fogo? Como meu rosto não vai ficar triste? E o que está fazendo aqui Neemias novamente? Ele está pegando o cedor, que não é dele, mas agora faz dele. Por quê? Porque era a sua família que estava passando por a necessidade. Agora, muitas vezes, a gente nos pergunta como você está. A gente responde tudo bem. Mas depois, detrás de tudo bem, tem mais coisas. Que muitas vezes a gente precisa ser honesto. A gente precisa falar com verdade. O apóstolo Paulo, na segunda de Coríntios, fala que ele falava às pessoas com honestidade e verdade. Como a gente quer que teu irmão seja honesto, se nós não somos honestos também? E o que eu gosto muito acá é que Neemias tira essa careta do rosto dele para falar assim: oh, ele é um servo de Deus, ele é corajoso e forte. Não, ele tira essa máscara e mostra seu dor e fala assim está meu coração, eu preciso de ajuda. E que a gente aprende disto? Para ser tratados com honestidade, para ser tratados com verdade, a gente precisa também responder do mesmo, com, com a mesma resposta, e não enganar-nos, porque quem nos engana não somos nós mesmos. Me deixa entender? Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de se mostrar o que realmente estava acontecendo. A gente está cá, é domingo, a gente se reúne como igreja, mas eu sei que vocês durante a semana têm as suas coisas, seu trabalho, suas circunstâncias, e como muitas vezes falamos, ninguém sabe de ninguém, né? Só a gente sabe o que acontece, só a gente sabe o que passa. Mas a gente precisa tirar essa coisa que a gente não, que, olha, eu estou sozinho, ninguém me está procurando, ninguém se preocupa por mim. Olha, ninguém me escuta. Olha, eu gostaria que esse pessoal orasse mais comigo. Como a gente vai ter isso se a própria pessoa não é aquele que se mostra realmente como é? Aquela pessoa que fala, eu preciso disso. Ainda que o Artaxerxes não era um cristão, ele tinha um respeito pelo seu rei. Ele tinha um vínculo com ele. E quanto mais nós, como irmãos, precisamos ter esse vínculo de empatia. Quando eu pergunto por alguém, como posso orar por ti? Não pergunte simplesmente por o fato de você ser legal. Não, pergunta realmente, eu quero orar por ti, porque eu quero, eu me interesso, eu vou orar por ti. Dice que o rei viva para sempre. A cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ele usa esta palavra em contexto que seus pais estão em ruínas, en este contexto de este libro, vamos a ver que se va a repetir aquí esta frase. Y lo que quiere hablar es que era un tema de gran importancia.
as coisas que acontecem em nossas vidas, as nossas lutas. Eu sei que não todas as lutas vamos estar falando a todos os irmãos. Sim, aqui nessa sabedoria, sim. Mas nós precisamos ajuda. Cristiano não pode andar sozinho. Cristiano não anda cada um por seu lado e espera o domingo para ficar juntos. Não. Cristiano se reúne não somente domingo, senão todos os dias. Quantos de você usa WhatsApp, Instagram? Todo mundo, né? Até as crianças creio que usam hoje em dia. Por que não melhorar? Por que não começar a reedificar isso? Nosso vínculo entre nós. Quantos de vocês nós conhecemos realmente? É preciso. Que vai acontecer um momento que você vai precisar da ajuda de seu irmão. E eu posso falar isso? Eu posso falar isso, sim. Mas eu gosto muito que Deus está usando este rei Artaxerxes para responder a Neemias. Dice, versículo 4 dice, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Olha aqui, presta atenção aí. Essa resposta que Neemias estava esperando por quanto tempo? Por 4 meses. Ele pediu para Deus, Deus, que eu ache benevolência delante deste rei, que eu ache graça delante deste rei. E aqui está a resposta que ele esperava. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? É Deus que está fazendo um caminho, é Deus que está agindo, é Deus em sua soberania colocando as coisas para trazer uma resposta para Neemias. Sim, dice, olha como responde Neemias, dice, então orei a Deus dos céus. Neemias faz uma oração muito rápida e muito pequena. Dice, então orei ao Deus dos céus. Quantos de nós trabalhamos com pessoas que não são cristãos? Pode levantar a mão? Sim. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. O que aqui eu acho muito encorajador aqui é que Deus é capaz de dar-te graça ainda delante de pessoas que não são. E se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Essa mesma palavra que Neemias usou quando ele estava orando a Deus, em versículo 1, versículo 11 do livro de Neemias mesmo. Ele hallou benevolência. Deus, ele está dizendo, me deixa ir, Neemias está falando para o rei, me deixa ir à cidade onde meus pais estão enterrados. Deus é capaz de mover as circunstâncias, de usar as pessoas para trazer um bem para nós. Sim, mas a gente precisa quê? A gente precisa orar e depois a gente precisa confiar, a gente precisa esperar e deixar a Deus fazer as coisas a seu tempo, a sua maneira, de uma maneira sobrenatural. Sim, que eu preciso de, olha, eu estou procurando trabalho, olha, não tem trabalho. Sabe que eu conheço um amigo tal e ele me pode ele me pode fazer uma indicação. E pode ser que Deus use isso, mas seria muito legal para perguntar a Deus que o Senhor me dê a tua graça. Eu quero ver a você abrindo portas para mim. E, e, e eu posso falar assim, e sem medo, você pode acreditar que Deus pode fazer isso. O mesmo que está fazendo aqui com Neemias. Sim? Versículo 6 diz, então o rei estando presente, diz, então o rei estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou,
Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Sim? A rainha faz duas perguntas. Quanto tempo levará a viagem e quanto você voltará? E diz aqui aí na resposta, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Que legal. Deus também usa o coração da rainha para que Neemias possa encontrar graça, para que ele possa ter esse, vai filho, vai lá. Sim, e o que eu gosto muito é que Neemias também, as perguntas são muito pontuais, são objetivas, mas a resposta que ele também dá é pergunta feita, resposta dada, pode falar, resposta dada. E aqui você pode ver que o viagem que Neemias ia fazer para ajudar, para Jerusalém, não era uma viagem, ah, como era assim? Não era um viagem improvisado, sim? Não, aqui não é nada de improvisação, sim? Muitas vezes eu aprendi isso, mas Deus pode fazer isso, não. Não, mas Deus pode abrir portas, sim. Deus pode fazer milagres, sim. Mas Deus pode fazer acontecer as coisas sobrenaturalmente. Mas aqui a gente vê também que Deus é um Deus de ordem. Ele gosta de fazer as coisas certinhas também, sim. Muitas vezes a gente quer fazer tudo com milagres, sim. Minha, a pessoa está doente, mas não vai no médico. A pessoa disse, a pessoa está sem trabalho, mas disse, Deus vai prover um trabalho, mas não está procurando. E esperamos assim, sentados, esperando que o pão caia do céu, né? E aí, para esperar as promessas de Deus, muitas vezes somos muito bíblicos, né? Ai, Deus, você prometeu, assim como você alimenta os pássaros do campo, você me vai alimentar também. Só preciso de abrir o piquinho e vai cair, né? Mas não é assim. Aqui vemos todo o contrário. Neemias orou por 4 meses. Neemias está continuando com o seu trabalho. Ele não estava ansioso por, olha, eu vou querer fazer essa obra já. Não, ele esperou no Senhor, em seu tempo, a sua maneira, fazer as coisas acontecer como Deus quer. Nada ele puxando as portas para que se abra, nada que ele fazendo do jeito dele, não. Esperando em Deus. E aqui nos ensina claramente como eu posso esperar a promessa de Deus? É continuando, perseverando, colocando meus olhos em eles. Se não tem um trabalho, vai, pega um curso de graça, se capacita. Se eu não tenho um trabalho, vai, o que recurso tenho eu em minhas mãos? Como posso usar isso? Se eu tenho um problema que a minha família precisa solucionar, eu não fico assim, esperando a Deus agir. Não, procuro ajuda. Deixa que Deus haja, deixa que Deus use as pessoas também. Consegue me entender? Sim. Aqui, gosto muito porque Neemias não está improvisando nada. A gente não precisa improvisar. Sim, a gente não precisa improvisar. A gente precisa ser responsável. A gente precisa, a gente precisa planejar. Sim? A gente precisa planejar as nossas vidas. Quantos de vocês já saíram de férias do seu trabalho? Alguns, né? Eu ainda não saí. Você já saiu, Walter, né? Amém. Então, você já planejou viagem, né? É certeza, né? Eu já estou planejando viagem, quando saio de férias, né? Para isso, sim, planejamos, né? Rapidinho. Né? Mas aqui, Neemias está planejando a sua vida toda. Tudo, tudo. E que lindo é ver a Deus fazer as coisas acontecer. E que lindo é a Deus permitir que ele seja parte disso. Luana, a Laurinha já está chegando, né? Sim, e estamos muito felizes, sim? Mas todo tem um acompanhamento, todo tem um planejamento, e é muito legal isso.
Então, de uma maneira muito prática, a gente não precisa ser esses cristãos espiritualizando tudo. Que acontece com o milagre já. Eu não estou falando que a gente não acredita em milagre, a gente acredita, Deus pode fazer, sim, mas a gente precisa ser responsáveis. Fechou? Combinou? Continuamos. Sim? Dice, versículo 7. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes, governadores do Trans-Éufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Versículo 8. E também uma carta para que Asaf guarde da floresta do rei, para que ele me forneça de madeira, junto para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Olha que legal. O rei perguntou para Neemias: o que você precisa? E ele sabia o que precisava. Esse é o planejamento. Esse é uma ordem, organização. Sim, ele, rei, eu preciso o quê? Preciso de um visto. Preciso de um visto para que me deixe passar a outra cidade. A gente precisa disso, né, para viajar a Estados Unidos, Europa, né? A gente precisa disso, né? Outra coisa, preciso de madeira. Preciso. Então, ele sabia tudo aquilo que ele precisava. Sim, e disse a última parte do versículo 8. Visto, aí pode você marcar em sua Bíblia, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu a meus pedidos. Quem estava de trás de todos esses milagres? Quem estava de trás de tudo isso? Deus. Por quê? Porque desde o começo, Neemias deixou a Deus obrar. Deixou a Deus perguntar: Deus, como posso fazer isso? Muitas vezes a gente tem, né, projetos, planos, sonhos, empreendedorismo, e a gente fica pensando, olha, posso fazer isso, posso fazer o outro, pega isso aqui, pega isso lá. Mas a primeira coisa que podemos fazer é isso: Deus, eu tenho isso no coração. Como posso fazer isso se é a tua vontade? Como, como eu me posso virar agora neste mundo de empreendedorismo? Como eu posso fazer que esse projeto se pode realizar? Como faço? Como eu posso ser essa, como alguém das casadas falou ontem, como posso ser essa esposa auxiliadora para meu esposo? Como ser esse esposo auxiliador para sua esposa? Como ser um, um, um cristão que não solamente fica sentado e pergunta a Deus: como posso usar minhas mãos, teus pés que você me deu para a tua obra? E eu gosto muito porque aqui Neemias sabe para onde ele ia, sabe qual era a direção certa da sua vida. Eu te pergunto a você: você sabe qual é a direção certa para a tua vida? Você sabe aonde você está indo? Se você não tem uma resposta pronta, você pode perguntar a Deus: Deus, para que direção tenho que ir? A que direção o Senhor me está levando? Porque é uma realidade. A bondosa mão de Deus está sobre nós. Sempre, sempre. Porque as promessas de Deus não mudam. A sua palavra fica, permanece. A terra, os céus vão passar, vai passar. Mas a sua palavra vai ficar, se vai cumprir. Não tenhas medo. Deus é com você. Deus é conosco. Se Ele colocou um desejo, um projeto para nós fazer, e e Ele Ele nos direcionou em Sua palavra para fazer, continua.
persevera, não tenhas medo, porque Deus está conosco. Muitas vezes a gente acontece uma coisa, já deu, não posso continuar. Eu sou assim, mas Deus aqui me deu assim, ó, 1, 2, 3. Reage, Anthony. Precisa continuar confiando em mim. Você não sabe o que estou fazendo, mas eu sei. Sim, é uma realidade que a bondadosa mão de Deus está sobre nós. Porque, dice, porque Deus está dando favor a seu servo. E Deus nos pode dar favor hoje em dia, em qualquer circunstância de nossas vidas. Amém? É uma realidade. Eu quero ver uma sorriso em seu rosto, porque você está muito sério. E assim fica melhor. Verdade. Quando alguém está na frente, sorri um pouquinho. Ajuda. Sim. Eu posso imaginar o rosto do menino assim, todo assim, felizão, assim, ai, Deus, até que demorou bastante, né? Pero chegou, né? Amém, né? Deus não chega no seu tempo, Deus chega a seu tempo. E mientras tu esperas que isso esteja acontecendo, continua, persevera. Teus olhos no Senhor, pegando a sua palavra, obedecendo a Ele, criando raízes fortes de comunhão com Ele. O versículo 10 dice, versículo 9, fala assim: com isso, fui aos governadores do Trans-Éufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais dos exércitos e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha, quantas coisas havia pedido Neemias? A ver, quem está atento? Quantas coisas pediu Neemias? 1, 2, 3, 4, quantas? Não tenha medo, ó. Walter, teste, Walter. Quantos? 4. Ok. Mas aqui está recebendo algo extra. Ele não pediu os cavaleiros, né? Ele não pediu os soldados. Não. Quando Deus abre uma porta, como abre? Ele abre a metade da porta ou abre tudo completamente? Quando ele coloca coisas na mão, ele não só coloca a metade da mão aberta, ele fala assim: toma. E você pega, né? Assim está recebendo Neemias, a mão cheia, as portas bem abertas. Por quê? Porque ele confiou em Deus, porque ele colocou esse projeto para a glória de Deus. Amém? Sim. E que viene os problemas. Versículo 10. Sambalade, Oronita e o Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Olha, você pediu na promessa de Deus, você recebeu, falou amém, mas também que a gente recebe. Não, que a gente vai passar provações, provas. E aqui eu quero que você encorajar. As provas são uma realidade para nós como cristãos. Se você não está passando provas, se preocupe, tá? Se está tudo bem, se está tudo certinho, se preocupa. Algo está errado. Porque o certo aqui é que se a gente confia em Deus, se a gente está dependendo de Deus em tudo, o mais natural é que as provas venham. Amém? 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 Esse meio amém está meio devagar, né? Amém? As provações são precisas para o nosso crescimento espiritual.
as provações te encorajam a continuar, a perseverar. A tua fé transborda. Tua confiança em Deus não é mesmo. Eu perguntava a outros casais, você é o mesmo casal depois de 15 anos hoje em dia? Como era a resposta, Everton? A pergunta que eu fiz, esqueci. Que se você se casou faz 15 anos, eu acredito que você não é a minha pessoa. Ou 3 anos, eu me casei faz 5 anos. Eu tenho certeza que não sou a minha pessoa. Há uma maturidade, há um crescimento. E nós, como cristãos, isso é uma realidade. As provas sumam, as provas fazem que nós cresçamos mais. Hoje em dia, falamos, não, em nome de Jesus tudo vai bem. Todo mundo fala, amém. Não, isso não ensina a Bíblia. A Bíblia ensina que as provas são parte do nosso crescimento como cristão. E é preciso. O apóstolo Pedro fala isso, que as provas são precisas. Assim como o ouro para ser purificado, assim nossas obras vão ser postas a fogo. Sim, e Deus permite, segundo Coríntios capítulo 1, depois você pode ler, segundo Coríntios capítulo 1 fala que as provas de Deus não somente são para nós, nos ajuda para poder encorajar a outros irmãos. Porque por aquilo que você vai passar, pode ser que o teu irmão que está lá atrás já passou e ele já sabe o que você pode fazer. Amém? E assim é como a gente nos ajudamos a crescer, a, a poder caminhar com o Senhor. Versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias e permaneci ali. Versículo 12: saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Aqui, versículos 11 e 12. Neemias chega a Jerusalém, Neemias vai começar. Eu falei para você que esta viagem não é improvisado, é planejado. Ele que vai, ele que vai fazer? Ele vai começar a dar volta pela cidade e vai começar a ver, olha, isso precisa ser feito, isso precisa ser mudado, aqui precisa trabalhar mais. Mas o que eu vou ficar aqui nessa parte diz que eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ele ficou como ficou? Ele queria ver a Deus obrar. Ele queria Deus, ele queria a presença de Deus, ele queria ver a presença de Deus agindo sobre o natural aqui. E disse que ele fez sozinho. Ele tinha pessoas para cuidar dele. Ele tinha outros cavalos que podiam estar com seus soldados com ele. Mas ele decidiu ir a solas. Aqui não fala, mas eu penso, esse é meu pensamento só. Eu penso que ele estava orando. Deus, Deus, você já me deu a promessa, eu vou levantar os muros, que eu vou edificar os muros. Agora, como que eu vou fazer isso? E muitas vezes nós estamos aí, já estamos começando a fazer as coisas, mas chega um momento de dúvida, de incertidumbre, falando, e agora que faço, né? E eu acredito que Neemias está olhando para Deus, Deus, eu vou ficar calmo, eu vou confiar em Ti. E continuo, continuo. Mira, dice, versículo 13: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do Estel, examinando o muro de Jerusalém, que haviam sido derrumbados suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. 14. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Versículo 15. Pois isso subiu o vale ainda de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Chegou um momento que não havia mais como caminhar, como passear com seu cavalo por ali, passar com seu cavalo por ali. Ele precisava o quê? Descer e levar seu cavalo à mão.
Agora, é uma cidade que está sem muros, ninguém sabe que ele está ali, só os seus soldados. Agora, é uma situação muito, muito perigosa. Mas ele que? Ele está caminhando, e diz aqui que ele está examinando o muro. Ele está examinando cada detalhe que precisa ser arrumado, que precisa ser edificado. Aqui vamos fazer um parênteses. O contexto aqui é de reconstruir os muros. Examina por um momento que precisa em tua vida ser reconstruído. O que em tua vida algo precisa continuar. Não me responda, mas pensa nisso, porque essa aplicação é geral aqui. Ela está examinando cada detalhe. Agora eu quero que você examine a tua vida. O que precisa melhorar? O que precisa ser edificado? Que obra ficou aí em stand-by? Que obra pode dar continuidade? Como posso melhorar isso? Quizás Deus está chamando a reconstruir teu casamento, tua família, a tua relação com teus filhos, o teu próprio desempenho em teu trabalho, ou até você se disponer a não sei, a fazer um curso mais para ter um melhor trabalho. Mas aqui, o fato aqui é que a gente precisa se examinar. O que precisa ser edificado? O que precisa ser reconstruído? O que precisa dar continuidade? E aqui, versículo 15 diz: E por isso subi ao vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Versículo 16: Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que iriam realizar a obra. Olha, já estou terminando, tá? Não, isso é mentira. Não está terminando. Quando o pastor fala que está terminando, é mentira. Aproximadamente ele tem uns 5 ou 10 minutos a mais, tá? Então, a gente vai ficar, vocês que estão bem, vão ficar 1 hora a mais. Não, não, não. Tá? Aqui vemos a Neemias examinando, não falando nada com ninguém, esperando Deus fazer as coisas acontecer, mas confiante. Mas aqui chega o versículo 17, fala assim: Então ele disse: Veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Veja, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Aqui há muita sabedoria. Ele tomou um tempo para avaliar a situação, para examinar o projeto que tinha que ser feito. Ele tomou um tempo. Ele não chegou no pessoal e falou assim: "Oh, não vê como está o show? Não vê como estão as coisas? Está tudo uma bagunça?" Não, ele não fez isso. Ele tomou um tempo, pensou, esperou no Senhor e depois falou: "Vejam." E aqui é importante, porque eles querem que eles vejam. Eles querem que eles vejam como está a realidade deles. Agora, eu falei para você examinar em geral a sua vida. Agora, eu quero que você enxergue a si mesmo. Veja. Veja a situação de como você está. Você pode falar assim: eu posso ficar assim, ou eu posso melhorar, ou eu posso dar mais. Onde você quer ficar? Eu posso ficar aqui, confortável, está tudo bem, está tudo certo, na frente está tudo seguro. Daqui a pouco já me vou aposentar, já conquistei a faculdade, já estou trabalhando.
tudo certo, estou pagando minhas contas. Ou você vai perguntar para o Senhor, Senhor, o que você quer agora de mim? O que você quer fazer? Porque a nossa realidade é que Deus quer que a gente continue. A gente pensa que, eu penso, pensamos que cristão é simplesmente aquele que escuta a palavra, se batiza, espera as promessas de Deus se cumprir, acontece, estamos no trabalho e a vida continua. Eu te pergunto, essa vida cristã? Se essa vida cristã, eu não quero. Eu não quero. Quando Deus chamou seus discípulos, ele falou: siga-me. É imperativo. Seguir é dar continuidade. Seguir é não ficar em stand-by. Você parou, mas depois continua. Não fica aí confortável, está tudo bem. Enxerga o que precisa de você correr uma milha a mais. Ah, mas você é um cara que estou ajudando as pessoas. Não, chega. Deus quer mais. Ah, as pessoas não obedecem. Chega, não, 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 né? Assim não é. Deus quer mais de você. Deus quer mais, mostrar mais amor. Mas as pessoas não obedecem. Não interessa. Porque o amor de Deus não mudou. Porque o amor de Deus continua até o dia de hoje. O único que fica em stand-by, que fica parado, somos nós. Porque nós queremos. Não porque Deus quer. El livro de Tito, Deus fala para Tito assim, Paulo fala para Tito assim, Tito, que as pessoas de mais idade encorajem as novas, que os mais velhos encorajem os homens. Cada tudo esses, quantos anos de cristão você tem? Ontem eu falava com os casais, é momento de deixar nossa comunidade, nossa comodidade e abraçar alguém. Abraça aquele irmão que não conheces. Pergunta para ele, como posso orar por ti? Mas sem intencional. Eu quero ensinar a Bíblia. Estuda, capacita-te. Eu, 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 eu quero dar conselho. Busca a direção de Deus. Mas eu quero que você não fique assim. Igreja de São Vicente, a gente precisa crescer. E a gente não cresce por quê? Porque Deus não quer? Não. Porque a verdade é que nós estamos assim. E esperamos um milagre mais. Mas se há nos tempos de ficar assim, a gente precisa fazer nossa parte. A gente faz tudo o que é possível. Mas o impossível faz Deus. Às vezes a gente fica bravo, estressado, falando, mas não vai mudar nada. Não, 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 não. Faz a tua parte. Se Deus coloca no teu coração servir no ministério com as crianças, vai e faz. Se Deus coloca no teu coração cantar esse louvor para Ele, faz. Se Deus permite ensinar, amém, mas esteja pronto. Aqui não vemos uma pessoa improvisada, Neemias. Neemias está planejando a sua vida. Eu preciso que vocês pensem comigo. Deus trouxe aqui São Vicente para essa comunidade. Agora, o que eu posso fazer por nossa comunidade? Mas eu preciso que a gente seja intencional. Porque eu falei para você, a gente não precisa ser simplesmente cristão de domingos. Porque cristão de domingos tem em todos lados. A gente precisa hoje em dia, e eu quero que leiam comigo isso, venha, vamos a reconstruir, versículo 17, vamos a reconstruir os muros de Jerusalém,
para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Sim, dice, eu quero que só me falem comigo, venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Sim, as três? Venha, vamos reconstruir os muros de... Você falaram baixinho, vamos falar de novo, tá? Venha, os muros estão caídos? Você fala, tá. O que vamos fazer? Vamos reconstruir. E Deus quer usar a tua vida para ser bênção para outro. Não precisa ter 30, não precisa ter 50, ou mais, ou menos, ou 15, 12, não sei. A única coisa que você precisa estar é só uma coisa: disposta. Quando estão dispostos? Quando estamos dispostos realmente? Não colocar só uma mão, a colocar a outra mão, o pé e outro pé, porque é isso que Deus quer. E isso não somente com a igreja, é com as próprias vidas. A gente precisa olhar, a gente precisa ver. E dice, versículo 18, e também lhes contei como Deus tinha sido bondadoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos a começar a reconstrução. Eu gosto muito porque em cada palavra, em cada coisa que Neemias está fazendo, ele fala como Deus tinha sido bondoso, como Deus estava obrando. Ele dá testemunho disso. E nós podemos dar testemunho daquilo que Deus fez em nossas vidas. Porque se você chegou a este ponto da tua vida, é porque Deus quer mais. Mas a gente não batendo mais, a gente fica aí, parado, só parando assim. Mas não fazemos a nossa parte. E a gente, eu quero pessoalmente que vocês vejam a sua própria vida e se examinem. Eu posso ser essa pessoa que o meu esposo precisa, essa esposa que meu esposo precisa, esse pai que meu filho precisa, eu posso ser essa mãe que meu filho precisa, eu posso ser esse filho que minha mãe precisa, eu posso servir a Deus melhor ainda, com disposição, com obediência, com temor a Ele, e tudo que você pode colocar debaixo da mesa dele, Ele quer, Ele quer. Sim, versículo 19 dice, cuando porém Sambalat e o Honita, também o oficial amonita e Gesem, o árabe, subiram de isso, não, o árabe souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estes estão se rebelando contra o rei? E a primeira resposta, quando a gente vai a obedecer a direção de Deus, seu plano na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa é esperar aprovação, esperar oposição. Porque, como eu falei para vocês, é uma realidade. É parte de nós. Precisa abraçar as provas. Porque é parte de nós. E versículo 20 diz, eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas não que lhe diz respeito. Vocês não terão parte nem direito legal sobre Jerusalém e a sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. E eu fico com isso. Eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. E essa é uma realidade. Deus, Deus quer ajudar. Mas Deus está cavalheiro, está respetuoso. É um cara muito chique, né?
que Ele não vai pegar tuas mãos, vai dobrar para você fazer, não. Ele vai respeitar tua decisão. E se você fica aí, se não querer dar continuidade, se não querer reconstruir, se não querer avançar e procrastinar, quem perde é a gente. Quem perde é nós. Porque Deus sempre vai querer o melhor para seus filhos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, por nos encorajar, por nos exortar também. A mim, pessoalmente, Senhor, ah, muitas vezes eu tenho medo, Senhor, eu não tenho coragem, mas eu, eu, eu quero continuar essa corrida. Eu quero continuar confiando em Ti. Nós queremos, Senhor. Nós queremos ser parte da Tua obra, Senhor. E nós não queremos ficar longe disso, Senhor. É verdade, Senhor, que você não precisa de nós, mas você se honra, Senhor, em usar nossas vidas para a tua glória, Senhor. Se a gente não falasse, Senhor, as próprias pedras, as próprias rochas falariam, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque você tem muita, pero muita paciência conosco, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos valentia. Dá-nos este coração como tinha Neemias, Senhor. Ainda que não era o problema dele, Senhor, ele podia haver ficado ali em seu trabalho bem sucedido, bem cômodo, Senhor. Mas ele não ficou ali. Ele foi, se colocou na linha da frente, Senhor, para esperar a tua direção, para confiar em ti, para procurar a ti. E nós queremos isso, Senhor. Nós não queremos perder essa oportunidade de ser usados por ti, Senhor. Examina nossas vidas, Senhor. Assim como falava David, Senhor, rei Davi, examina o nosso coração, Senhor. Examina o mais profundo que há em nós, Senhor. E se a gente precisa tirar isso fora, Senhor, que a gente não tenha vergonha, porque temos um rei dos reis, Senhor. Um Senhor dos senhores. Que o Senhor nos deu graça diante da nossa maldade, diante do nosso pecado, diante de nós mesmos, Senhor. Enviado a teu Filho, Senhor, para dar-nos graça, para dar-nos perdão, Senhor, para reconciliar-nos contigo, Senhor. Obrigado por mais grande presente que esse Filho de Jesus, Senhor. E essa salvação eterna que a gente tem, essa salvação segura e confiável que a gente tem. Mas não queremos ficar aí, Senhor. Queremos ver-te agir, Senhor. Queremos ser tuas mãos, queremos ser tua voz, queremos ser teus pés. Perdoa-nos, Senhor, por procrastinar nós mesmos, Senhor, esperando simplesmente um milagre, Senhor, mas não fazendo tudo o que é possível fazer em nossa parte, Senhor. E crendo que o Senhor pode fazer aquilo que é impossível que nós façamos, Senhor. Obrigado por tua igreja, Senhor. Obrigado por cada família aqui. Abençoa teus filhos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga sanidade àqueles que precisam ser curados, Senhor.
em tua vontade, Senhor. Que o Senhor enderece nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos humildes, Senhor, em aceitar que precisamos da ajuda do outro, Senhor. Que não tenhamos vergonha, Senhor. Obrigado por Neemias, Senhor. Obrigado por nos consolar el dia de hoje, Senhor. Obrigado por nos abraçar.